Fala, galera. Tô aqui tomando um cafezinho. Bom, tô aqui pra falar com todos vocês aí, meus amigos que estão sempre acompanhando sobre o nosso inimigo invisível, né? O Covid. Como todo mundo já ficou sabendo, né? Eu fiz essa semana vários relatos sobre a situação da minha mãe, que ela teve que fazer uma operação, teve que amputar um dedo, do pé devido à diabetes. E ela foi uma vítima do Covid. Não porque ela foi contaminada pelo Covid dessa vez, que ela já teve Covid, né? Mas ela teve que aguardar um leito durante uma semana em ambientes bem hostis, né? Que foi o caso da UPA e na emergência do Hospital Geral. E eu acompanhei a minha mãe esses dias todos ali, né? E foi a minha primeira, como é que eu vou dizer, o meu primeiro choque de realidade realmente com o Covid. Porque eu não vou ser hipócrita e dizer que para mim não parecia ser tão grave, né? Também furei o isolamento social. No final do ano eu fui um pouco displicente com a minha saúde e com a saúde das pessoas ao meu redor. Parece uma coisa um pouco utópica, né? Tipo, quando você não vê assim, a mídia fala muita coisa, a gente não sabe o que é verdade e tal. Só que quando você tem essa realidade na sua frente, com os seus olhos, e que o ser humano é muito isso, né? Muito visual, muito tatual, e ele acaba sendo um pouco negligente com algumas coisas, né? E são muitas informações e muitos jogos políticos também que estão acontecendo e matando pessoas e dividindo opiniões, né? Mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que pensar que está matando gente. Então, eu vou falar um pouquinho com você sobre essa experiência do Covid, porque eu também sou parte disso, né? E como eu vi de perto e tô passando por uma situação agora de suspeita de Covid, eu achei importante também dividir com as pessoas um pouco do que eu passei, um pouco do que eu tô passando hoje. E sobre o atendimento maravilhoso do SUS, né, gente? Porque eu tô assim, ó, amando cada dia mais o SUS, o nosso aqui, particularmente em Caxias do Sul, que é muito bom. Então, na semana passada, quando a minha mãe, ela foi primeiro para a UPA da Zona Norte, porque a UPA do centro, ela estava lotada. Eu cheguei em Caxias na terça-feira e quando eu vi a situação do pé dela, porque o pé dela já estava numa situação bem ruim, assim, o dedo estava necrosado, mas o pé estava bem preto, né? E daí, se esperasse mais um pouco, podia acontecer uma coisa pior. Então, busquei a ajuda de alguns amigos, procurando orientação, porque eu já sabia da ocupação total dos leitos. Então, as pessoas foram me orientando a procurar a UPA. A UPA ali do centro, ela estava fechada somente para atendimento de Covid, porque são muitas pessoas realmente. Deu, não, tudo bem, então nós fomos lá para a UPA da Zona Norte. Lá na UPA da Zona Norte, eles têm um setor que é somente para atendimento do Covid, que é a tenda do lado externo. Então, a minha mãe, como ela é uma pessoa idosa e o estado dela era de emergência, na mesma hora eles fizeram um atendimento e ela ficou interna, aguardando o leito, tomando já o medicamento, né, sendo medicada com antibiótico e sendo muito bem tratada. Dizer pra vocês assim, ó, carinho de mãe mesmo, SUS mãe, porque, meu Deus do céu, a mãe foi muito bem tratada. E eu também, né, vou dizer assim, porque todos os horários de refeição, eles traziam uma refeição para ela e traziam para mim, porque eu também não podia ficar saindo de lá, porque eu estava numa zona de isolamento, né? A gente está também numa pandemia. E nós fomos transferidas para o geral, porque a demanda estava tão grande de pessoas infectadas com Covid lá na UPA, que eles iam ter que fechar aquela ala onde minha mãe estava para atendimento do Covid também. Então, para que ela não ficasse em risco, eles fizeram essa transferência e ela ficou na emergência do Hospital Geral. Na parte de baixo, numa cadeirinha recebendo o medicamento. Ali, pessoal, na emergência do geral, foi onde caiu a ficha, assim, do Covid na minha vida mesmo, assim. Todas as salas ao nosso redor, onde a gente olhava, elas tinham uma plaquinha de isolamento e, tipo, várias regrinhas, assim, escritas sobre como agir, né, dentro daquele ambiente, os cuidados que tinha que ter para manusear tudo que tinha ali ao redor. As salas, elas não foram feitas para isso. Eram salas de curativa, eram salas de procedimentos mais básicos e acabaram sendo fechadas para o Covid porque não tinha mais lugar onde colocar gente.
Você, tipo, as salas são todas de vidro, então você vê o que tá acontecendo ali dentro, né? Então, ali tem várias pessoas entubadas, gente, na sala de emergência, porque não tem mais lugar na UTI para enfiar gente, não tem mais onde enfiar ninguém. A ala pediátrica não tem criança, tem adultos, tem jovens. E não pensa assim, ai, a gente é velha. Não é gente velha, gente. É muita galera nova, muito jovem. Você fica apavorado. Você vê as pessoas todas entubadinhas lá com os caninhos. Isso daí você olha assim, nossa, muito novo, 30, 20 e poucos anos. Então, assim, ó, parou essa coisa de, morre gente velha, né? Não, morre gente nova, morre gente velha, morre todo mundo, né? Eu escutei muitos médicos falando, né, durante esses dias, porque foram vários dias, né? Então, sobre eles não saberem exatamente o que é esse vírus, sobre ele tá mudando muito rápido, ele tá matando muito rápido. As pessoas chegam com um sintomazinho respiratório e, né, com um pouquinho de falta de ar, e no outro dia elas já estão indo para intubação, porque a oxigenação deles está lá embaixo. Do nada, a pessoa tá bem e de repente ela tá, né, tipo, tendo que ser entubada e correndo risco de vida. Várias pessoas acabam tendo complicações durante esse processo, tem alguns AVCs ou tem algum problema rim, que para, tem um monte de sequelinhas que vão acontecendo que a pessoa acaba ficando com sequelas muito grandes e uma grande maioria morre por isso. Não é só a intubação, não é só o Covid, o teu corpo inteiro ele começa a reagir de uma forma muito maluca e daí você, infelizmente, acaba morrendo. Muitas pessoas eles fazem traqueostomia, né, para pessoa para liberar o respirador para outra pessoa. Tem alguns casos que não tem mais o que fazer, tem alguns que eles, né, a pessoa acorda, então eles já botam ali a tráqueo para a pessoa liberar, né, para uma pessoa que esteja mais grave para tentar salvar mais uma vida. Salvar mais uma vida, gente. Eu não tenho, dá um negócio, um aperto no peito de pensar nisso que eles têm sim que ficar muitas vezes selecionando pessoas, porque você não pode, tipo, não tem o que fazer, não tem equipamento, não tem profissionais. Não é questão de, realmente não tem profissionais, gente. E os que têm, eles estão doentes, tá todo mundo muito estressado, você vê, tipo, cansaço muito visível. Eles não param de correr um minuto e mesmo assim eles dão um atendimento que é, nossa, é maravilhoso. É digno, é humano, é de verdade. Eles perguntam pra você como você tá. Eu, como acompanhante, viviam me perguntando se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa, pra eu ter calma, sabe? Tipo, no aquele ambiente. E quando você começa a ver as enfermeiras muito queridas, né? As auxiliares, pessoal da limpeza, todo mundo muito bacana, assim, mas extremamente exaustos. Eu vi muitas enfermeiras que nos atenderam no começo, que depois eu vi numa maca, numa cadeira de rodas, indo para isolamento, que acabaram contraindo o Covid, né? Nesse meio tempo, então a gente está perdendo profissionais. E muitos estão realmente estressados, né? Tipo, você vê na cara deles. Então, no andar em que depois a minha mãe foi transferida, que a gente conseguiu o leito, eu escutava seguidamente, olha, era para vir 6, hoje tem 3 trabalhando, aí tem um que tá mais ou menos. Então a gente tem que cuidar do nosso sistema de saúde e ter paciência também, né, com essas pessoas que estão ali trabalhando e com os ambientes que nós estamos nos expondo. Uma hora de café. Cafézinho do Tri. Cortezinho rápido depois do café, que deu um acidente aqui com o celular. Bom, como eu tava falando, pessoal, vamos cuidar do nosso sistema de saúde, né? Vamos ter um pouco mais de paciência com os nossos profissionais e um pouco mais de paciência com a procura do atendimento. Nós temos que entender que tem muita gente ainda aguardando atendimento e não conseguiu. E tem poucos profissionais realmente, então tá demorando mais, mas vale a pena, sabe? Tipo, espera, vai lá, mas tem que ir com paciência, tem que respeitar muito esses profissionais. Eu sei que tá todo mundo estressado, você tá doente, preocupado, mas eles estão fazendo de tudo mesmo para nos auxiliar. Eu tô passando por uma situação de suspeita de Covid, né? Ontem eu tive febre, eu tô com dor de garganta. Então, eu fiquei um pouco assustada, porque os meus pais são idosos e eu tive contato direto, né, com esses ambientes.
de Covid realmente, né? Com pessoas em estado muito grave do Covid, já com essa variante do Covid que está assustando bastante, não só as pessoas, como os médicos, né? Os profissionais da área da saúde. E eu liguei no posto de saúde e pedi uma orientação. Ela me disse que era para ir até o posto de saúde, hoje no caso, né, pela manhã. Mas como eu tava com um pouco, eu tava muito preocupada, eu resolvi procurar a UPA. E eu fui até a UPA ali do centro, e a UPA tava lotada, gente, mas tipo, tinha muita gente, uma fila enorme. Eu resolvi que não ia ficar lá, eu fui até a UPA da Zona Norte. A Zona Norte também tinha bastante gente, mas tinha um pouco menos. Então eu resolvi esperar. Eu fiquei 4 horas e meia esperando lá na UPA. E daí uma senhora foi lá pedir informação e eles avisaram que não tinha médico, tinha uma médica e ela tinha saído para atender uma ocorrência e não tinha previsão de volta. Então eu optei por vir para casa e aguardar o atendimento na UBS. Acho legal falar sobre isso porque nós estamos um pouco perdidos e nós não temos a orientação certa, né? Então acho que serve também, né, é uma orientação, como foi me dada, mas então estou repassando isso porque foi o que resolveu, em parte, né? Eu fui procurar o atendimento do postinho, né? Antes do posto abrir. Eu cheguei lá, fiquei num distanciamento, né? Da fila legal ali e tal. Eles fazem a triagem na porta já, então a enfermeira te pergunta como você tá, e se é sintomático de Covid, se tem algum problema respiratório, alguma coisa, eles já te encaminham para uma outra linha separada, colocam mais uma máscara, trabalham com álcool gel, tratam, né, dos cuidados básicos para você estar dentro daquele ambiente. As outras pessoas, elas ficam na salinha normal ali. Elas fazem uma triagem, vê a oxigenação, a pressão, febre, essas coisas todas assim. E depois a médica vem fazer o atendimento. Maravilhosas, enfermeiras maravilhosas, os profissionais todos, assim. E eu fui atendida aqui na UBS do Charqueadas, né, que é onde os meus pais residem. E sempre fui atendida ali, né, desde que nós viemos aqui para Caxias. E o atendimento foi 100%. A doutora, ela falou que talvez seja só uma infecção de garganta, porque eu tô com a garganta bem inflamada, né? E por isso veio a febre. Então vamos torcer para que seja só isso, né? E daí marcaram um teste do Covid para outra semana para eu fazer, né? Que é aquele que saiu o resultado na hora, que é para te ver os anticorpos e tal. Só que mesmo assim, amanhã eu vou procurar uma farmácia para fazer o exame rápido, só para tirar a febre, né, da cabeça, assim, tipo, ficar com a consciência mais tranquila. Mesmo assim, eu tô em isolamento até quarta-feira, né? Porque daí fecha o período de isolamento. A minha família tem isolamento, meu filho tem isolamento. Agora todos estão em casa fechadinhos. E eu tô em isolamento domiciliar, tô dentro do meu quarto. Esse é o meu isolamento, né? Até por isso que eu tô sem máscara agora. Quando eu preciso ir ao banheiro ou alguma coisa, eu boto a máscara pra sair do quarto, álcool gel e cuidar também da família, né, gente? E daí quando eu saí, eu acho legal isso, muito legal. Quando eu fiz o atendimento, eles me deram essa folhinha aqui, onde eu me comprometo a não passar a Covid para as pessoas, onde eu me responsabilizo pela vida das pessoas. Esse papelzinho aqui que eu assinei tá dizendo que se alguém morrer porque eu passei Covid, a responsabilidade é minha. Eu acho que isso aqui tinha que ter na porta de todo mundo, para todo mundo assinar, para as pessoas terem um pouco de noção, né? Que, tipo, se você é assintomático e você passa Covid, outra pessoa pode não ser e pode morrer. Então tá aqui, ó. Papelzinho assinado, me comprometendo a não passar Covid pra ninguém. Eu espero que não seja por Covid, mas eu não sei, né? E eu recebi todos os medicamentos de graça. Tá tudo aqui, ó. Os remédios pra me tratar. Tudo de graça, gente. Porque a SUS é nosso, já tá pago, né? A gente paga ali com os nossos impostos a vida inteira. E tá aqui o resultado, um bom atendimento, bons médicos e remedinho de graça, né? E tudo indo bem, assim, pra poder me tratar tranquila em casa, sem precisar pagar nada por isso. Pessoal, eu sei que é difícil, a gente tá passando por uma fase muito complicada. O próprio governo, né, deixa muito claro que quer que o nosso povo morra. A gente tá vendo a mídia enlouquecida, muitas vezes sensacionalizando muitas coisas que acabam, quando eles mostram realmente a verdade, a gente fica na dúvida. E tem muitas
coisas cruzadas, informações cruzadas, e as pessoas acabam não entendendo muito bem o que está acontecendo. Muitas pessoas estão colocando a culpa na vacina, que é a vacina que está fazendo as pessoas adoecerem. Gente, pelo amor de Deus, para, sabe? Não é a vacina que está adoecendo, as pessoas não estão se cuidando. É como se fosse um vírus da gripe, mas ele é bem agressivo. Ele atinge mais rápido, ele machuca, ele fere e ele traz consequências. Mas ele existe, ele é uma doença, ele existe como várias doenças, né, que já erradicaram, nossa, muitas pessoas, milhares de pessoas. Então, como a peste negra, por exemplo, existiu, não é coisa do livro de história só, são coisas que existiram. A nossa história, ela relata muitas coisas que aconteceram dessa forma. E o Covid, eu espero que ele seja só uma parte da história e como ele foi derrotado seja parte disso também. Nós temos que nos cuidar, sabe? Eu sei que é muito difícil, as pessoas elas têm que trabalhar, têm que seguir a vida. Só que nesse momento, gente, seguir a vida tem que estar vivo, sabe? Acho bem importante que as pessoas comecem a botar um pouco a cabeça no lugar, assim. Ontem eu vi as meninas lá que já estavam com a testagem positiva, aguardando atendimento para pegar o medicamento, falando sobre voltar a trabalhar. Ahn, Ai, porque hoje meu chefe não deixou eu trabalhar e coisa assim, sabe? O pessoal não tem noção que eles podem transmitir essa doença para outras pessoas. E que isso é muito sério, que só porque a pessoa ela ficou bem não quer dizer que a outra também vai ficar. E aí eu escutei o relato de uma menina falando sobre as dores que ela sentia, que era horrível, que ela não conseguia nem levantar os braços e nem lavar a cabeça, porque o corpo dela doía muito. Eu fiquei pensando, gente, essa doença não é nada fácil, sabe? Tipo, mesmo que você não chegue a esse momento de intubação, você ainda vai passar por tudo isso e vai ter sequelas mais adiante por causa desse vírus. Então, pessoal, vamos se cuidar, sabe? Eu espero que esse meu relato, ele não fique só ali para vocês escutarem, né, e pensem, ai, é mais um blá blá blá. Ah, pessoal, eu tava lá, sabe? Eu vi de perto, eu senti na pele, eu vi as pessoas chorando porque perderam pessoas ali naquele momento. Você vê o tempo inteiro os médicos abaladíssimos com a situação, sem saber o que fazer, falando sobre colapso no sistema de atendimento, em fechar portas do hospital porque não tem mais onde colocar gente. Então, vamos cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, vamos cuidar um pouquinho mais do nosso próximo. Se você se cuidar, automaticamente você está cuidando de todo mundo ao seu redor, né? Porque se você não tem a doença, você não transmite. Se você tá se cuidando, então você acaba cuidando de todo mundo. Não precisa cuidar do vizinho, cuida só de você. Certo, gente? Gratidão aí por terem escutado aí, quem escutou até agora. Mas fica aí meu relato. Tô aqui pra o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar, busca de informações e coisas assim, eu quero dizer que eu tô à disposição. Esse período tá sendo bem complicado, né? Um prato cheio, você ficar preso dentro de um quarto quando você tem ansiedade, ou você tem uma depressão, ou você tem alguma coisa. Mas vamos fazer o quê, né? A gente tem que seguir as normas direitinho para não acabar, né, infectando outras pessoas ou fazendo, tipo, esse vírus ele tomar conta, ele não vai vencer a gente. Nós vamos ser vitoriosos ainda nesse vírus. Tá. Beijão, gente. Obrigadão aí pela força de sempre de você.